Queridos, conversando com o Senhor, quando o pastor me pediu para trazer essa palavra no culto de missão, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu comecei a perguntar para o Espírito Santo o que esse texto poderia ter a ver com missão, ou o que ele poderia dizer acerca das nossas vidas como servos de Deus, como cristão, em meio às batalhas e pelejas das nossas vidas. Sabemos nós que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um jovem de gentil aspecto, um jovem que estava ali sempre disposto a fazer aquilo que o seu pai lhe pedia, ou que o seu pai lhe ordenava, ou que o seu pai lhe dava a instrução para fazer ou realizar. Sabemos que Davi é filho de Jessé, o filho mais novo do belemita. Sabemos que Davi era um jovem que demonstrou sempre o prazer de agradar ao seu pai e obedecer a sua voz quando pastoreava as ovelhas do seu pai, o rebanho do seu pai, cuidando com grande zelo e até mesmo disposto a dar a tua vida para que as ovelhas do seu pai não viesse a ser tomada ou perdida por algum dos predadores que se chegava sobre aquele lugar onde Davi estaria pastoreando. Sabemos nós que a história sobre os reis de Israel, uma nação que vivia num período de anarquia, a qual cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, o período de juízes, onde uma decadência moral, espiritual e política acontecia sobre aquele lugar, fez com que o povo de Israel não quisesse mais viver sob um domínio da teocracia, sob o domínio direto de Deus, e conclamava para que Deus assim permitisse que um rei fosse estabelecido e que eles fossem assim uma nação como todas as outras nações, subjugada e direcionada por uma autoridade maior. Deus assim fazendo com que Samuel ouvisse a voz do povo e ali ungisse a vida de um homem para ser um rei sobre a nação de Israel. Saul é levantado, mas Saul não é levantado como Deus gostaria que fosse levantado, porque a nação apontou para Saul e diz: este aí é nosso rei, um homem grande, um homem valente, um homem de guerra, um homem de proteção, mas um homem que decidiu desagradar a Deus e realizar os seus sacrifícios, como se o sacrifício fosse melhor do que obedecer à voz de Deus. Sabemos nós que Deus é assim, ele rejeita Saul, mas só que Deus não rejeita Saul sem ele ter alguém para poder ali direcionar, para dar a continuidade naquilo que estava proposto e direcionado pela vida dele. Então Deus encontra no pasto, Deus encontra na casa de Jessé, Deus encontra na casa de um belemita, um homem segundo o seu coração, um homem que estava segundo o teu coração, à disposição de obedecer, à disposição de ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e assim executar os seus desígnios, porque Davi aprendeu essa sensibilidade. Davi aprendeu no meio do pasto, no meio do pastoreio, cuidando da vida das ovelhas, a viver uma vida de dependência de Deus, sabendo que tudo que acontecia sobre a tua vida havia um direcionamento de Deus, e Deus estava capacitando a vida de Davi para que Davi viesse a servir a ele de uma forma mais honrosa, ou digamos assim, executar algo para Deus de uma forma mais honrosa. Então Deus encontra na casa de Jessé um homem segundo o seu coração para ungir rei sobre toda a nação de Israel. Sabemos nós que a história sagrada é revelada através da vida do profeta Samuel, a qual Deus envia a Belém de Judá para a casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé ali como o futuro rei de Israel, um homem que faria tudo aquilo que Deus designava para a vida dele e levaria a nação, não somente as vitórias, não somente as conquistas, mas levaria aquele povo a viver uma vida de comprometimento com a presença, uma vida de comprometimento com o reino espiritual, porque não adianta ter ofício se não for para honrar aquele que deu um ofício sobre as nossas vidas. Então não adianta pregar se não for para honrar aquele que usa para pregar
membro da tua família, que Deus está provendo algo extraordinário da parte do céu para a tua vida. Meu querido, você não entrou aqui à toa, você não veio aqui para passar mais 2 horas de culto, não. Deus te marcou esse encontro nessa noite para dizer para a tua vida: eu tenho algo especial para a tua vida, e o que eu tenho para a tua vida não vem da terra, o que eu tenho para a tua vida vem dos céus. Então se prepara para ser ungido para uma grande obra que eu tenho preparado para ti. Sabemos que quando Samuel chega na casa de Jessé, sabemos que Jessé vai começar a apresentar ali os seus filhos guerreiros, como era de costume. Claro que o primogênito deveria ser apresentado e consequentemente os outros filhos, no caso de rejeição ou no caso de não escolha da parte de Deus. Sabemos que ali vai passar Eliabe, sabemos que vai passar Abinadab, sabemos que vai passar Samar, sabemos que vai passar os filhos mais belos, formosos e guerreiros de Jessé sobre os olhos de Samuel. E quanto mais Samuel achava que o escolhido era aquele que aparentemente tinha força, Deus olhava para a vida de Samuel e dizia: Samuel, acautelai-vos. Sabe por quê? Porque eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. Talvez as pessoas te vejam de uma maneira plena andando sobre a terra, mas tem um Deus no céu dizendo: eu sei o que está vivendo, eu sei o que está passando, eu sei as adversidades, eu sei a angústia, eu sei a provação, mas mesmo assim Ele consegue ainda se levantar na minha presença e dizer aqui: se não fosse o Senhor e todos os teus benefícios, eu não estaria na presença dEle nessa noite, engrandecendo o teu santo nome. Então Jesus, Ele está dizendo: eu não sei como você chegou aqui, aparentemente você está com força, aparentemente você tem vigor, aparentemente você tem capacidade, mas o Senhor está dizendo: ei, lá no fundo da alma, Samuel, sou eu que conheço a vida deles, sou eu que, aleluia, que dei a força necessária para eles chegar nessa noite. E o Senhor está dizendo ao meu coração: não importa quem tem força aparentemente segundo os olhos do homem, mas segundo os olhos de Deus, foi a tua vida que Ele escolheu nessa noite, foi a tua vida que Ele preparou para essa noite. E o Senhor, quando Ele prepara a vida de alguém, Ele não quer saber se é o maior ou se é o menor da casa, porque Ele tem poder de usar o menor sobre o maior, para que a grandeza dele seja revelada sobre as nossas vidas. Quando os 7 filhos de Jessé passam sobre os olhos de Samuel, Samuel vai dizer assim: não tem mais ninguém. Ele vai dizer assim: tem o menor. O menor está lá no campo, desprezado teoricamente pela família, desprezado teoricamente pelos irmãos. Estou dizendo teoricamente, porque um profeta chega na casa, toda a família é reunida, mas o menor está distante. O menor não pode participar do momento com o profeta, mas só que quando Deus quer fazer algo diferente, Ele não precisa que a cúpula se reúna, Ele só precisa de uma oportunidade de colocar você diante dos maiorais e fazer destaque com a tua vida. E quando ele, Samuel, diz assim: não tem problema não, eu tenho o dia todo, eu vim para uma obra específica, eu vim aqui para dentro da tua casa, Jessé, por causa de uma missão. E se eu tenho uma missão para realizar dentro da tua casa, nós só se assentaremos à mesa quando Davi se chegar juntamente conosco para a glória de Deus. Ah, meu querido, eu estou sendo impulsionado pelo Espírito Santo para dizer: antes que alguém da tua família se chegue, nós não se assentaremos à grande mesa que está preparado da parte do Senhor. O Senhor está dizendo que tem obra específica, com vidas ainda, aleluia, na qual Ele está preparando para um grande tempo, na qual Ele está se levantando para a glória de Deus. Parece que não tem nada, mas o Senhor contempla o coração daquele pequeno Davi, e Ele está dizendo: não se
sabemos que a partir dessa promessa, Davi continua sendo aquele mesmo jovem de coração gentil, de gentil aspecto, que continua fazendo aquilo que o seu pai ordena. Então ele continua com o seu pastoreio, cuidando das ovelhas. Mas sabemos bem também que naqueles períodos grandes batalhas se levantavam contra Israel. Israel precisava avançar para conquistar os territórios preparados pelo Senhor. Sabemos que naquele tempo muitas guerras aconteciam entre nações contra nações, para que os territórios fossem conquistados e as tendas fossem alargadas. Sabemos nós que um dos grandes inimigos de Israel sempre foi os filisteus. E os filisteus se levantam e ordenam uma peleja contra Israel novamente. Sabemos nós que algum dos filhos de Jessé, eles vai seguir a Saul e vai participar e fazer parte daquele momento do campo de batalha. Mas sabemos bem que a preocupação de um pai quando nossos filhos estão no campo de batalha. Sabemos nós a preocupação de um pai quando nós filhos estamos no campo de batalha. A Bíblia Sagrada nos diz então que enquanto Israel está pelejando e se colocando em ordem à batalha, a Bíblia nos diz que de um lado do vale e do outro lado do vale há os filisteus, e do outro lado há ali o povo de Israel, e entre eles há um vale. Sabemos nós que essa batalha vai se perdurando de uma maneira especial sobre aquele lugar. Se fosse uma batalha entre exército contra exército, com certeza Deus daria um direcionamento e Israel seria vitorioso, mesmo sem Saul merecer a graça e as misericórdias do Senhor sobre a vida dele. Mas Deus era zeloso, compassivo e misericordioso de garantir a vitória para o povo de Israel. Mas por circunstância do acaso, ou para que a manifestação momentânea da vida de Davi se acontecesse sobre aquele lugar, um filisteu vai se apresentar no meio do vale e vai começar a questionar e a indagar o exército de Israel, dizendo assim: porventura Israel não é um homem guerreiro, para que possa descer comigo a peleja e bate de homem contra homem, para que assim aquele que sair vitorioso domine sobre o outro exército. Sabemos que ele faz isso durante 40 dias, afrontando o exército de Israel pela manhã e pela tarde. Mas sabe o que eu acho lindo? Na vida do Senhor e na manifestação da forma que o Senhor trabalha sobre a nossa essência, é enquanto Israel está ali acuado, o inimigo está prevalecendo e fazendo com que 40 dias Israel não se apresenta para pelejar contra um filisteu, contra um gigante Golias, para entrar no meio do vale e pelejar. Tem um homem na casa de Jessé que está prestes a cumprir uma missão da parte do pai. E qual é a missão da parte do pai? O pai pede para que o pequeno Davi ele saia em direção ao território, ao arraial dos israelitas, e vai enviar alimento para os seus irmãos, para que saiba como os seus irmãos estão no momento da peleja. Eu acho lindo como Deus direcionou esse culto, porque nós falamos sobre o amor, falamos sobre o cuidado. A minha esposa falou ontem sobre a palavra de ontem do Salmo 133, falando sobre a comunhão, sobre a unidade. Não tem como ser olho se eu for perna, não tem como ser braço se eu for perna. Então o Senhor ele foi trabalhando de uma maneira especial no meu coração, porque mesmo Davi sendo desprezado, mesmo Davi sendo humilhado, mesmo Davi, os irmãos olhando para ele e dizendo assim: quem é você? Por que você está aqui? Por que você quer pelejar? Aonde estão as poucas ovelhas que o vosso pai deixou em suas mãos? Davi não está preocupado com isso. Sabe quem que Davi está preocupado? Davi está preocupado em levar alimento para os teus irmãos. E sabe que o Espírito do Senhor falou no meu coração: quantas vidas você tem alimentado espiritualmente através da tua palavra? Quantas vidas você tem alimentado, como a nossa irmã já diz aqui, através do teu abraço? Quantas vidas você tem alimentado através do louvor que Deus te deu? Quantas vidas você tem alimentado através da oração intercessória que você realizou? Sabe o que o Senhor está
gigante filisteu, Golias, ele vai mais uma vez afrontar Israel, dizendo: cadê o valente de Israel? E cadê o valente que vai descer a peleja? E Davi, incomodado com aquela situação, Davi pergunta e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus do exército vivo? Mas sabe o que eu acho lindo em Davi? Porque Davi, ele foi ungido para uma missão e ele estava encarregado pelo pai de fazer uma missão. Só que eu lembro também do ensinamento que nós recebemos na sexta-feira aqui, que a crise mais o perigo nos gera uma oportunidade. É isso, né, pastor Jesus? Crise mais perigo igual a oportunidade. E nós vemos que aqui está acontecendo um momento de perigo. Aqui nós estamos vendo que está acontecendo um momento de crise para o exército de Israel. Porque apesar do filisteu dizer assim: aqui não tem homem valente para pelejar, ninguém se dispõe a peleja. Só que Davi, no meio do perigo e no meio da crise, ele vê uma oportunidade. A oportunidade de mostrar que o Deus na qual ele servia não precisava de escudo, nem de espada, nem de lança para colocar o inimigo de cara no chão. E Davi, ele vai se dispor a pelejar contra o filisteu. E ele vai dizer para Saul: não desfaleça o coração do rei, nem de algum outro israelita contra esse circunciso filisteu, porque eu descerei a peleja contra eles. E o Senhor, ele falava ao meu coração sobre a nossa caminhada cristã. Aí eu te pergunto, na caminhada cristã, que talvez você deixe em alguns momentos que Davi se encontrou. Momentos de Davi, onde Davi ele vai para levar alimento. Mas o momento que também Davi decide descer para o vale para enfrentar um gigante. E o Espírito do Senhor falava muito forte ao meu coração: tem pessoas que estão no momento que está alimentando o gigante, aleluia, perdão, que está alimentando os irmãos, mas há um momento que está sendo preparado, que não tem como você fugir de descer para o meio do vale e enfrentar um gigante que está tentando atormentar a tua vida. Eu vou dizer de novo: o Senhor falou ao meu coração que tem vidas que estão no momento de Davi, que está levando os alimentos para fortalecer a vida dos irmãos, mas tem vidas de pessoas aqui que estão tendo que enfrentar o vale para entrar de combate contra um gigante que se levantou. Jesus. Mas sabe o que eu acho lindo? Que Davi, ele vai descer para o meio do vale. E Davi, ele vai pelejar contra um gigante filisteu. Só que é interessante que Davi trouxe os alimentos em uma bolsa. Só que quando ele desce para o vale, Davi não leva alimento para o meio do vale. Davi não leva coisas que alimentam a força do gigante, não. Davi esvazia a bolsa dizendo: os alimentos é para meus irmãos, e para meus irmãos é necessário eles ter força. Mas só que para enfrentar Golias eu não posso levar alimento. Para
explicar aqui melhor. O Senhor está dizendo assim: Saul não vai descer para o meio do teu vale para derrubar esse gigante. Eliabe não vai descer para esse vale para derrubar gigante. Abinadab não vai descer para o meio desse vale para derrubar gigante. Samá não vai descer para o meio desse vale para derrubar gigante. Mas sabe quem entrou no meio desse vale contigo, meu querido? A presença do Senhor poderoso de guerra, aquele que guerreia as tuas guerras. Saul não desceu, mas a presença de Jesus desceu contigo no meio desse vale. Eliabe não desceu contigo, mas o Senhor dos exércitos desceu contigo na batalha. Abinadab não desceu contigo, mas a presença do Senhor que guerreia as tuas guerras desceu contigo nessa peleja. Samar não desceu contigo no meio dessa guerra, mas o Senhor, aquele que te garante a vitória, desceu contigo no meio desse vale, e esse gigante não permanecerá de pé para a glória de Deus. Oh, meu Jesus! Sabe o que o Senhor está dizendo? Não vai ser a minha palavra que vai derrubar esse gigante, vai ser a tua fé no Senhor dos exércitos. Não vai ser a intercessão do círculo de oração que vai derrubar esse gigante, mas vai ser a tua fé no Todo-Poderoso de guerra que vai derrubar esse gigante. Você não alimentou a força de um irmão à toa, você não gastou disposição à toa, você não gastou saúde à toa, você não gastou tempo à toa para fortalecer a vida dos teus irmãos, porque no teu maior momento de dificuldade, pode irmão nenhum descer contigo no vale, mas aquele que é poderoso na tua vida, ele desceu contigo nessa guerra, dizendo assim: vai que eu serei contigo e tu sairás vitorioso nessa batalha. Então Davi, ele desce a peleja. E Davi enche o seu alforje com cinco pedras. O inimigo afronta Davi pelos seus deuses, mas Davi não está lá por causa dele. Davi não está no vale por causa de quem Davi é. Davi não está no vale porque ele é filho de Jessé. Davi, ele está no vale porque ele viu uma oportunidade do Senhor dos exércitos, general de guerra, se revelar na tua vida e garantir a vitória. Sabemos nós que a afronta do filisteu contra Davi fez com que a fúria do filisteu se levantasse, enquanto Davi diz: você me amaldiçoa pelos seus deuses. Você está vindo com espada, com escudo e com lança, mas eu não preciso de nada disso. Eu só preciso do Senhor dos exércitos, aquele que peleja comigo. É só dele que eu preciso, para que ele me entregue nas tuas mãos. E toda a congregação saberás que o Senhor salva não com espada nem com escudo, mas o Senhor, ele garante a vitória, porque ele é fiel. Sabemos que esse momento a ira se acende sobre a vida de Golias, e Golias vai partir em direção à vida de Davi. Davi vai tomar uma pedra, colocar na funda e lançar. Aquela pedra só poderia entrar em um lugar, direcionado pelo Espírito Santo. Mas a queda do inimigo jamais será para trás. Jamais o Senhor vai dar uma possibilidade que o inimigo se coloque de pé de forma rápida contra a tua vida. O Senhor, ele vai eliminar a força, derrubando ele de frente. Ele vai eliminar a capacidade do inimigo de se levantar contra a tua vida, porque antes que ele pense em levantar, você já está com a espada na mão, decepando a cabeça desse inimigo que te afronta no meio desse vale. Tu crê nisso? É uma missão de Deus para tu. Eu não sei se você está na missão de levar alimento para os teus irmãos, ou se você está enfrentando a missão de derrubar o gigante que se levantou contra a tua vida. Mas em todas elas, é o Senhor poderoso que está te fortalecendo, seja para levar alimento para quem necessita,
necessita, ou seja, para derrubar o gigante que se levantou contra a tua vida. O Senhor, Ele é fiel sobre a tua vida. Você não foi ungido à toa, você não foi capacitado à toa, você não foi escolhido à toa. As pessoas podem olhar para você e não dar credibilidade nenhuma, mas o Senhor diz: desce na casa de Jessé e unja segundo o meu coração para essa obra. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade. Maravilha. Deus abençoe o Anderson. Deus continue te usando com essa graça e essa sabedoria do céu. Hoje mesmo eu estava lendo esses versículos 15 ao 17. Eita, Deus confirmando o que eu vi hoje. E eu já meditando, pensando, aleluia, Davi, ele foi primeiro obediente, obedeceu o seu pai. Vai, leva alimento para os teus irmãos. Aleluia, mas só que ele